Bem-vinda, Rosângela. Espero que você se sinta acolhida conosco para ser a nossa primeira entrevistada da nossa matéria de capa Empodere-se, dessa revista virtual da diretoria Campinas Leste que estamos lançando, revista Sankofa. E não poderia começar melhor do que com você, devido ao seu histórico dentro da educação básica, dentro da educação pública. E aí pensamos não só de convidá-la, mas ter também uma homenagem para você, neste momento aí que a gente tem tantas dificuldades para enfrentar, nesses vai e vens da luta contra o racismo, por uma educação antirracista, e que a gente consiga trabalhar melhor e muitas vezes até efetivar mesmo esse debate dentro das escolas, no momento onde a gente vê jovens denunciando racismo, colocando isso nas redes sociais, e a quantidade de companheiros nossos que morrem todos os dias. Se você pudesse apresentar, seja muito bem-vinda. Bom, obrigada, Carol, posso te chamar assim, né, de Carol. Obrigada pelo convite, eu me sinto muito honrada, né, de estar participando desse número, dessa revista virtual que vocês vão lançar. Para mim, assim, é muito caro essa temática, essa questão, né, antirracista dentro das escolas, dentro da educação, né, via escolas, né? Então, assim, eu tenho uma luta, não é, muito grande em torno de uma educação antirracista, igualitária. Então, assim, eu agradeço pelo convite, né, de estar aqui e a gente poder contribuir, não é, uma pequena contribuição, não é, enquanto mulher preta, né, enquanto educadora e enquanto aluna da educação básica da escola pública que fui, não é, poder aí a gente pautar as nossas ações, não é? Nesse momento que a gente está vivendo, não é? De rupturas aí, e que a gente precisa reconstruir, não é? Essa pauta, e precisa reconstruir um diálogo, não é? Com os professores e com a população, não é? Escolar, preta, pobre, periférica. Podemos começar, então, com as questões? Sim, vamos lá. Eu acho que a primeira que vai acabar norteando toda a nossa conversa é a sua trajetória. Se você pudesse falar um pouquinho para a gente como foi esse processo de construir-se como mulher negra, construir-se como Rosângela, como professora, e esses vários outros papéis sociais que a gente carrega todos os dias. Então, né, eu sou uma mulher preta, eu nasci na cidade de Marília, não é, mais no interior do estado de São Paulo, há 54 anos, não é, sou filha do seu Levindo, que é carroceiro, da dona Terezinha, que é empregada doméstica, mas antes já foi catadora de café. Eu sou a sexta filha de 7 irmãos, não é? Eu sou a primeira mulher da minha família a chegar na universidade, não é? Mas a minha trajetória enquanto mulher negra mesmo, ela já começa na infância, né? Porque em casa a gente sabe o que é ser negro dentro de casa, né? Porque a gente já nasce na família e a gente recebe, né, toda essa herança, as alegrias e as dores de ser negro, principalmente mulher negra, né? E, então, desde criança eu sabia que a minha trajetória, né, por ser uma mulher negra e por ser de uma família de operários, não iria ser fácil, mas eu não tinha ainda essa noção de quão preconceituosa era a nossa sociedade, não é? Eu vivi na minha adolescência, na minha infância, eu vivia cercadas de meninas brancas, né? Então eu não tinha amigas
negras, não é? Nem na minha infância na escola, né, na educação básica, e nem também no ginásio, já no colegial, né? Eu não tinha noção, porque para mim eu era uma menina, não é? Mas quando a gente chega na escola é que a gente se depara com a barreira da cor, né? Porque na escola a gente percebe que você sempre é deixada, mesmo você se esforçando, mas as pessoas, você tem que se fazer vista na escola, não é? E aí eu percebia, porque eu nunca era escolhida, por exemplo, para declamar nas festas de Dia das Mães, não é? Nas festinhas que tinha na escola. Depois, quando tinha festa junina, eu nunca tive par, né? Eu nunca dancei uma festa junina na escola, porque eu não tinha par para dançar comigo, não é? Então a gente já começa a se deparar, aí você já começa a se deparar com o preconceito, né, com o racismo. E também eu nunca tive uma professora que pautasse, não é, o seu discurso, as suas aulas, não é, valorizando a minha origem, não é? Então, sempre nos livros escolares eu encontrava o negro, mas sempre o negro numa situação de subalternidade, não é? Então, a partir daí você vai vendo quão difícil é ser uma criança negra num universo escolar que é branco, que é dominado pela branquitude. Porque na época que eu entrei, né, nos anos 70 e 80 do século passado, que eu cheguei na escola, era a minoria, a gente não via alunos negros nas salas, não é? Então, assim, nos primeiros anos da educação básica, eu não recordo de ter colegas negros. Eu fui encontrar alunos negros na minha sala já no ensino médio, não é? Então, eu passei a minha iniciação escolar, né, nos anos iniciais, não é primário, que hoje chama anos iniciais, mas primário, antigo primário, e o ginásio, né, que hoje são os anos finais, eu não tinha referência nem de colegas na sala de aula e muito menos de professores, né? Então, e eu encontrava os negros em algumas funções, não é? Ali a tia da merenda, por exemplo, não é? E nem tanto assim, porque eu estudei em umas escolas centrais, eu sou do interior, né, como eu falei, da cidade de Marília, e eu estudava em escolas centrais, não é? No centro da cidade, duas escolas, assim, que eu guardo muito bem o nome. Marília é uma cidade que ela é fundada em cima da cafeicultura, então ali a gente vai ter, assim, grandes cafeicultores, né? Então, a primeira escola que eu estudei, ela se chamava Bento de Abreu Sampaio Vidal, que era o patrono da cidade. A segunda escola, depois minha mãe me transferiu para uma escola mais central, que era Tomás Antônio Gonzaga, não é? Então, assim, eram escolas, as minhas colegas eram filhas de uma classe média daquele período, não é? Porque a gente dizia que você queria aprender mesmo, ter uma educação de qualidade, você ia para a escola pública, não é? Então, ali eu tinha filhas de médicos, tinha filhas de advogados, não é? Tinha filhas de dentista, de comerciantes da cidade. Então, eu convivi com essa clientela, não é? E eu não era o padrão daquela garota que as pessoas escolhiam, não é? As professoras para fazer as homenagens, e muito menos os alunos, os meninos, ser paquerada, né? Então a gente tinha uma paixão platônica, mas você, por algum garoto da sua idade, né, ali na escola, mas você tinha medo, porque obviamente esse garoto jamais ia olhar para você, né? E aí, foi nesse contexto que eu me descobri uma criança negra diferente das outras crianças que estavam ali naquele contexto da educação que eu frequentava. E para piorar, né, eu conto essa história porque é uma história que me marcou a minha trajetória na educação, não é? Que dois professores me apelidaram, né, de língua portuguesa, numa escola me apelidou de loirinha, e depois no ensino médio o outro professor me apelidou de Miss Alemanha, né? Então, assim, por quê? Né? Porque
eles tinham que me enxergar, né? E para me enxergar, eles tiveram que me embranquecer, né? Depois, mais tarde, eu fui compreender isso, né? Essa visibilidade, né? Fazer-se vista. Hoje, eu não preciso mais da visibilidade deles, né? Hoje eu me faço vista, né? Eu me torno uma pessoa negra e as pessoas têm que me aceitar nos lugares, nos espaços, não é? Mas imagina, no final do século passado, isso não era uma constante na escola. E por conta disso, não é? A gente vai crescendo e a gente vai se entendendo enquanto uma mulher preta, não é? Só que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito retraída, não é? Até chegar na universidade, quando você se depara, né? Eu fiz Ciências Sociais em Marília, na Unesp de Marília, e aí você se depara, né, com os movimentos negros. Eu não me engajei, eu nunca levantei bandeira nesse período, mas eu sabia o que estava acontecendo, então eu já tinha referencial para pensar de que lugar, não é, que eu deveria estar, de que lugar que eu estava falando naquele período, né? E acabei, né, fazendo as ciências sociais, a licenciatura. Foi quando terminei a faculdade e comecei no magistério, né? Eu entrei no magistério, né? Assim, eu não pensava em ser professora, eu queria ser jornalista, né? E aí eu acabei sendo professora, acho que foi por acaso, né? Eu me tornei professora por acaso, né? Hoje eu acho que foi a escolha mais certa que eu fiz. Às vezes vai dar esse delay só para eu poder ligar o microfone para a gente poder ter um som bacana. E Rosângela, como é que foi então essa questão de tornar-se professora? Você falou que foi pelo acaso. E não só professora, mas o que significa ser uma professora negra? Então, eu digo por acaso assim, porque meu pai, ele sempre valorizou a educação, não é? E ele sempre falava para a gente, o que eu vou deixar para vocês de herança é o estudo, faça dele, né, a sua trajetória. E como eu queria ser jornalista e na minha cidade não tinha uma faculdade pública de jornalismo, eu fui fazer licenciatura em Ciências Sociais. E aí eu acabei me inscrevendo, né, como hoje eles chamam de eventual, a gente chamava de OFA, né, naquele período, e encontrei uma amiga e ela falou, vai, tem aula, e eu fui. E aí eu entrei nessa sala de aula, não é? E assim, eu encontrei vários alunos negros também, mas ainda não tinha caído a minha ficha de que eu precisava ir na frente ali, eu era uma referência para esses alunos. Então, ao longo do tempo, do magistério, a gente vai se fortalecendo e vai se formando, porque você vai vendo que os alunos negros nas salas de aula, não é, eles tinham uma postura que era como aqui os meus professores me viam, sentavam sempre lá atrás, não é? Eles chamavam as meninas, elas ficavam mais quietas, mais retraídas, e os meninos chamavam a atenção de uma outra forma, não é? Então, a gente vai percebendo e vai vendo que você precisa fazer alguma coisa para que esses alunos despertem, não é? Porque o que eu percebo, né, desde o momento que eu já há 25 anos na sala de aula, é que o aluno, você precisa despertar a negritude dele, porque muitos alunos, eles não se enxergam negros, não é? Então, eles me viam lá e, olha, foi um começo difícil, porque eles tinham muita resistência. Eu enfrentei muita resistência de alunos negros. Por quê? Porque na cabeça e na concepção desse aluno, como eu posso ter uma professora negra? Foi ensinado, não é, a ele que o negro ele não podia estar nesse lugar. E aí eu sentia essa rejeição dos alunos negros também. Então, conquistar esse espaço, esse lugar de professora negra, não é, era uma dupla função, não é? Conquistar o aluno negro e também aquele aluno branco. Não é? Então, eu sabia, na minha cabeça, eu precisava ser a melhor professora.
só sendo a melhor professora, tendo o domínio daquilo que eu estava ensinando, eu iria conquistar o respeito desses alunos, não é? Não só dos alunos, como também de colegas professores. Você hoje está desenvolvendo um projeto de pesquisa dentro do doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp. E aí, continuando um pouco nessa linha, como que é então ser uma investigadora negra dentro de uma universidade pública? E também falar um pouquinho do seu projeto, da temática. Olha, eu comecei, né? A gente sabe que a nossa universidade ela é elitista, não é? A universidade, a academia, ela é elitista e ela não valoriza muito as trajetórias. A gente sabe disso, não é? O conhecimento, né? A epistemologia negra, né? Da população negra, os autores negros. Eu estudei história, estudei ciências sociais. E na época, enquanto aluna da graduação, eu me deparei muito pouco com autores negros, não é? Então, assim, a África era o lugar era no imaginário, né, tanto da academia quanto de alguns, da educação básica como um todo, não era um lugar do conhecimento. Então, quando eu decidi, já no mestrado, né, eu trabalhei com a questão da memória e trabalhei também com a história oral e tentei entrevistar alguns alunos negros, não é? Do período do meu projeto ali, da escola que eu estava trabalhando, né? Do meu objeto de estudo. E no doutorado isso ficou mais intenso. Eu falei, não, eu preciso resgatar, não é, essas trajetórias. Então eu faço uma pesquisa onde eu resgato as trajetórias de alunos negros, né, de egressos da educação básica. E aí eu trabalho com uma autobiografia, eu trago a minha história e eu também tento contar a história, não é? E as memórias que esses alunos tiveram no seu processo de educação básica. Não é? Então a gente trabalha ali com a minha história, a história desses alunos, tentando compreender, não é, se esses alunos, depois de mais de 30, 40 anos, eles ainda enfrentam ou enfrentaram, não é, porque são alunos egressos da educação básica, os mesmos desafios que eu enfrentei enquanto aluna negra, enquanto mulher negra na sala de aula. Né? Então, essa é a temática que eu venho trazendo e tenho discutido nas minhas pesquisas, não é? Que na minha época a gente não tinha tantos autores, a gente, enquanto aluna, né, a gente não tinha tanta referência. Você abrir um livro de história, né, você via o negro em situação de subalternidade, você via o negro escravo, não é? Você via situações onde o aluno, ele olhava, não é? Eu olhava aquilo e causava dor, não é? Então, o aluno, ele olha aquilo, como que ele vai se sentir valorizado se ele vê os seus descendentes, os seus antepassados nos livros sendo retratados dessa maneira? Não é? Então, é uma questão de você tentar trazer uma outra narrativa, um outro olhar sobre a trajetória, né, e o processo do negro na nossa sociedade, não é, nos livros de história. Rosângela, como que foi para você essa questão? Agora eu compreendi o que é o racismo. Porque tem o sentimento, tem o que você passa na pele, aquele olhar que você pode não conseguir explicar no primeiro momento, mas você sabe que está relacionado à questão da sua ancestralidade, da sua etnia, da sua cor, do seu cabelo, do lugar que ainda somos colocados devido ao racismo. Como foi esse processo para você? Eu sempre compreendi, né? Eu sempre vivi com o racismo, porque toda criança negra ela vive
O problema é aceitar esse racismo, é aceitar que essa sociedade é racista, né? Então, desde pequena, na escola, quando os meninos me chamavam de cabelo de bombril, eu sabia que eles estavam se referindo à minha ancestralidade. Quando os meninos me chamavam de negrinha do Saravá, eu sabia que isso era uma forma de me ofender. Então, assim, a criança negra, ela convive com o racismo, porque principalmente dentro da escola, não é? E só que aceitar isso é muito difícil, não é? Aceitar e reconhecer é muito difícil. A gente convive o tempo inteiro. Então, eu entendi, né? Eu já convivia e aí eu passei a entender e passei a militar com isso com a temática, né? Com a temática antirracista, ser uma professora antirracista, quando eu vi que eu não podia deixar que os meus alunos passassem por aquele processo que eu passei e fazer com que eles entendessem que eles tinham que se enxergar enquanto pessoas negras e eles tinham que lutar contra isso, contra essa opressão, contra esse racismo, e não se calar, não ir sentar no fundo da sala de aula, não abaixar a cabeça, não é? Então, foi um processo de desconstrução, não é? E isso é um processo que leva tempo, né? Você tem que se entender enquanto negro, você tem que se aceitar enquanto negro, mesmo diante das adversidades, dos xingamentos, dos apelidos, e querer mudar isso, porque tem aluno que não quer, e aí ele se fecha. Não é? Agora, no meu caso, eu sempre convivi com o racismo, e aí, depois de formada, eu decidi lutar contra ele, porque enquanto a gente é ainda adolescente, é jovem, você convive e você se fecha. Quando você compreende que esse racismo te traz dor, que esse racismo te traz marcas, e eu falei, eu não quero que os meus alunos aí, eu adotei a profissão de professora, eu me tornei professora, eu falei, eu não quero ser a professora que eu tive. Então, eu vou ter que fazer a diferença com os meus alunos. E aí, então, a partir desse momento, eu comecei a militar através das minhas aulas, não é, contra esse processo de invisibilização do aluno negro na sala de aula. Como que você reage quando surgem essas expressões? A inveja, essa inveja é boa porque é uma inveja branca, a coisa tá preta, nossa, você tem uma beleza exótica, nossa, esse cabelo é difícil de cuidar. Como que você lida com isso no seu cotidiano? A gente lida educando, não é? Uma vez professora, sempre professora. Então, a gente vai tentar, a partir da nossa educação, a partir da desconstrução desses estereótipos, não é? Aquela coisa da mulata, mulher boa para casar, não é? E boa para outras coisas. Então, a gente começa a desconstruir isso, não é? A gente começa a resistir e falar, eu não sou isso. E eu sempre falo para as minhas alunas também, não é? Você não é isso, o que estão te apontando. Então, essa desconstrução, ela passa primeiro pela sua aceitação, de você saber quem você é. Não é? Então, é um processo que, se você se reconhece enquanto pessoa negra, se você aceita o seu cabelo, que seu cabelo não é ruim, seu cabelo não é um cabelo de bombril, que a cor da sua pele, ela é bonita, que a cor da sua pele, ela te constitui enquanto pessoa, enquanto sujeito, tudo isso é um processo de enfrentamento, mas passa primeiro pela aceitação. Você não pode enfrentar o outro, enfrentar todos esses estereótipos se você não se aceita. Então, o primeiro passo, e é o que eu falo para as minhas alunas, você primeiro tem que se reconhecer negra, você tem que se aceitar. Recentemente, ocorreu um fato na sala de aula que eu achei muito interessante. Eu pergunto para alguns alunos como que você se reconhece? Porque, infelizmente, no Brasil, é a autodeclaração, não é? Então, e a gente tem, né, devido ao processo de miscigenação da nossa sociedade, que foi um processo de miscigenação, e a gente sabe que, historicamente falando, foi um embranquecimento, não é? Era miscigenar para embranquecer, para melhorar, não é? Então, a gente tem, nas nossas salas de aula, alunos, não é? Pardos, não é?
e alunos pretos, e esses meninos, alunos e alunas, quando eles estão com seus colegas ali, muitos não se reconhecem enquanto alunos negros, não é? E eu perguntei para um aluno, e aí ele falou assim, olha, esses dias o meu primo, ele foi perseguido, né, por uma mulher, e assim, na verdade, não é perseguido, ele estava vindo na calçada e vinha vindo uma mulher, né, ao contrário, no sentido contrário, e a mulher, ela pegou, colocou a bolsa debaixo do braço e atravessou, ficou com medo porque ele estava de boné, ele estava com aqueles blusões, né, e a mulher ficou com medo. E aí eu falei para ele, e ele falou, só porque meu primo é preto. E aí eu perguntei para esse aluno, e você? Como que você se vê? Como você se enxerga? Ele falou, não, eu não, professora, eu sou branco. Aí eu olhei para ele e falei, você já olhou no espelho, já viu seus traços? Aí ele parou para pensar. Ele falou, e a senhora, como a senhora acha que eu sou? Eu falei, olha, não sou eu que tenho que dizer quem você é você que tem que se reconhecer negro, né? O seu primo é parecido com você? Ele falou, é. E por que o seu primo é preto e você se considera, ele diz que ele era branco? Então, é isso, essa criança precisa, esse adolescente, ele precisa se enxergar, ele precisa se reconhecer, porque se ele não se reconhece, eu falei, a mulher, ela enxergou seu primo como preto, e provavelmente, se você está dizendo que você é parecido com seu primo, você também iria ser visto como preto, mas você se autodeclara branco. Então, primeiro a gente tem que trazer essa consciência. Por que um aluno se autodeclara branco? Porque ele está no meio de colegas e ele sabe que se ele se declarar branco, vai ser muito mais aceito nessa sociedade do que se ele se autodeclarar preto. Então, é um momento que a gente tem que fazer esse trabalho na escola com esses alunos e mostrar por que ele não quer ser reconhecido como negro, por que ele não quer se autodeclarar como negro, porque vem toda aqueles termos, aquela carga de negatividade, não é? Todo o acesso ou a negação de ser negro, que a gente sabe que a sociedade coloca aí. Então, é muito mais fácil ele negar o ser negro, negar as suas origens, porque ele vai ser muito mais aceito, assim como as meninas também, não é? Que hoje a gente vê muitas meninas assim, assumindo o seu cabelo, a sua ancestralidade, mas no passado elas alisavam, eu alisava o meu cabelo, minha mãe alisava o meu cabelo, não é? Para ser mais aceita, para ter uma aparência mais próxima, não é, da branquitude. Só que enquanto a gente quer se aproximar da branquitude, a branquitude ela está se distanciando, ela está cada vez mais se distanciando de nós, ela enxerga a gente. Nós não nos enxergamos enquanto pretas, né, negros, mas a branquitude nos enxerga e nos rejeita e nos aponta. Rosângela, dentro dessa linha, como que você vê que houve mudanças da época que você era adolescente, você foi essa criança, para os adolescentes que você acompanha na sala de aula, dentro da sua experiência como professora, você acha que houve uma mudança da presença desses jovens dentro de um debate racial, dentro de uma compreensão de uma luta racial, ou a gente ainda está trabalhando mais essa questão da busca pelo reconhecimento para daí partirmos para uma prática antirracista? Houve sim, eu reconheço que houve mudança, só que ainda essa mudança ela está num processo, não vamos dizer que mudou tudo, não, houve sim grandes mudanças, houve sim grandes avanços, mas ele está ainda a passos pequenos, não está a passos largos, né? A gente precisa de muita mudança ainda, né? A gente precisa ter, primeiro, mais professores pretos, mais professores negros na sala de aula. Né? Isso, assim, da minha época para agora, não tem muito. Né? Eu não tive no meu processo de formação nenhum professor negro. E às vezes eu chego na sala de aula e pergunto para os meus alunos hoje, em pleno século XXI, quantos professores negros eles tiveram,
E aí eles falam assim, eu tive muitos. Eu falo, muitos? Quanto? Eu tive uns 3, uns 4. Eu falei, então, numa população, não é? Que é 56%, né? Num país que tem 56% da população negra, você já está no primeiro, no segundo ano, você teve 3, 4, não é muito, é pouco, né? Por que que é pouco? Porque o processo de formação ainda, né, entrar na universidade ainda, é pouco. A gente vê, eu estou na Unicamp e eu vejo nas turmas ali que eu cursei, tanto o mestrado, agora o doutorado, são pouquíssimos, né? Professores, então, menos ainda. Eu estava vendo uma pesquisa na FAU, né, Faculdade de Arquitetura da USP, na Poli, tem menos de 2%. Na Poli não tem professores negros, não é? E nas outros institutos, ainda tem muito pouco. Não é? Então, se o aluno, né, na educação básica, ele não consegue, ele não tem referência, ele não tem professores negros, ainda esse processo, não é, ainda vai ser difícil, né, esse processo de aceitação, esse processo de afirmação do aluno negro, né, ainda fica complicado. Eu sinto ainda que a gente está caminhando da minha época de aluna, de adolescente, de estudante, né, houve sim mudanças, mas ainda as mudanças elas estão muito lentas, elas estão caminhando a passos muito pequenos. Quando que você começou a estudar de modo sistemático a temática étnico-racial? Olha, eu comecei, não tem tanto tempo, sim, foi no início dos anos 2000, né? Um pouco antes da lei 10.639, que a lei foi em 2003, né? E lá no início dos anos 2000, então tem o quê? Tem 20 anos, não é? 20 anos aí, quando eu fui ATP na diretoria de ensino, né? Hoje a gente tem o PCNLP, mas eu fui ATP, assistente técnico pedagógico, e aí o Estado, né, assim que saiu a lei em 2003, em 2005, o Estado ele fez um programa chamado Educando pela Diferença para a Igualdade, um projeto riquíssimo, um projeto assim que eu tentei achar o material, eu não encontro, né? Eu não encontro. Na diretorias de ensino deve ter esse material. E era um programa que justamente era isso, educando pela diferença e para a igualdade. A partir desse programa, né, que eu estava à frente, na formação, nós chegamos a formar na diretoria de ensino mais ou menos uns 150 professores dos anos iniciais, anos finais e ensino médio. A partir daí, eu senti a necessidade, não é, de levantar essa causa, de abraçar a temática e militar em favor de uma educação antirracista. O que você pode nos dizer quando a gente pega um contexto, o Sérgio Camargo, que é o atual presidente da Fundação Palmares, que entre diversas falas um pouco contraditórias, acaba aí desmerecendo o Zumbi e chamando o movimento negro de escória? Ele foi cooptado, Sérgio Camargo foi cooptado pela branquitude, né? Ele foi cooptado por um discurso racista, um discurso colonialista, um discurso do patriarcado, né? Então, para ser aceito, e a gente vê muitos negros assim, para ser aceito, né, no meio da branquitude, você se converte, né, e você nega toda a sua ancestralidade, né? Então, eu creio que é um sujeito que não merece a nossa atenção, não é? Principalmente de nós, professoras negras, professores negros, racistas, militantes, que lutam, né, para ações afirmativas, para a discussão da temática, porque ele não nos representa, esse discurso dele representa esse patriarcado, essa branquitude, esse modelo ainda colonialista, né? Então, acho que é um discurso que tem que ser combatido, não é? É um discurso e é uma pessoa que tem que ser
deixada de lado, e não, a gente não pode considerar, né? Muito pelo contrário, eu acho que ele é tem outros Sérgio Camargos por aí também, mas a gente não deve valorizar esse discurso dele, né? E pautar sim as nossas ações, né? E pautar sim a nossa militância, e continuar insistindo num discurso antirracista e numa educação antirracista. Rosângela, você acha que nós estamos preparados para ter um presidente negro? Ainda não, né? Ainda não. Aí eu acho que ainda a gente precisa caminhar muito. Poderíamos, não é? Poderíamos. Se a gente não tem nem governadores, né? Se prefeitos aí são poucos, eu acho que é um número bem mínimo, bem ínfimo, né? Então ainda eu acho que no Congresso também a proporção de negros é bem pequena, não é? Então, o Brasil ainda precisa crescer, o Brasil precisa muito ainda avançar em políticas públicas, em políticas antirracistas, não é? Tem que educar. Eu creio que só a partir de uma educação, porque a gente percebe que o negro, ele desconfia do outro negro. O negro, quando você viu o que aconteceu, por exemplo, com a crítica que a Djamila ela sofreu, né, por conta de ela ter feito uma foto com uma bolsa da Prada, né? Então as pessoas ainda encaram a gente, o movimento negro, como tem que ser um movimento militante. E quando a gente milita, a gente quer pautar pela igualdade, né? A gente quer estar onde os nossos corpos, eles poderiam, eles devem estar, com a nossa representatividade, não é? A mesma coisa a gente viu também com a Beyoncé, que usou um colar, não é? E antes ela não sabia que esse colar ele foi extraído de trabalho escravo, não é? Antes, pelo menos ela alegou que ela não sabia e depois ela até fez uma retratação. Mas ela sofreu um ataque porque ela estava usando um colar de 30 milhões de dólares. Não é? Então, assim, a gente ainda está numa bolha em que, se o negro ascende, ele invisibiliza o seu passado, não é? E a gente não pode entrar nesse discurso, não é? Que o negro ele ascende e aí ele está negando a sua racialidade, ele está negando a sua ancestralidade, ele está negando toda a sua militância. A gente tem que lutar para que mais negros tenham acesso a lugares, tenham acesso, possam ser consumidores e sem perder a sua essência enquanto pessoa negra. O que fazer, Rosângela, quando em conversas surge a ideia de que dentro da branquitude, entre os brancos, estou sofrendo racismo reverso? Esse é uma outra conversa que a gente sabe, não existe racismo reverso, não é? Porque aí você pergunta qual é o lugar que lugar que você está ocupando, quais são os seus privilégios, não é? Então essa conversa de que eu estou sofrendo racismo reverso, ou então como eu já ouvi, não é, de colegas professores que eu me faço de coitada, sabe, assim, né, que eu uso essa questão racial, né, para me sentir perseguida. Então, isso são conversas, né, de quem, dessa branquitude, que quer desmerecer a nossa causa, que quer desmerecer a nossa luta, que quer desmerecer a nossa trajetória. Não é? Não existe racismo reverso. Não é? É só você trocar de lugar com o outro. Né? Tem um filme, tem uma série, né, que a gente usou muito, que chama Vista Minha Pele. Não sei se você já se conhece essa série, a gente usou muito na época do Educando pela Diferença, pela Igualdade, né? E é uma série muito interessante que mostra justamente isso, não é? E aí, pensando para uma forma de construir o racismo reverso, e como que foi para você, qual foi a importância que você viu com a aprovação da Lei 10.639, em 2003, e a Lei 11.645, de 2008? A Lei 10.639 foi um marco, não é? Ela foi um marco, ela já ganhou a maioridade agora,
não é? Então, ela veio assim para somar, para trazer, né, a substância, né, para validar a nossa luta e o nosso discurso, não é? É uma lei que ela precisa ainda ser implementada em algumas unidades, ela precisa ainda ser entendida, precisa ser estudada, não é? Porque tanto a Lei 10.639 quanto a 11.480, 11.645, não é? Então, são políticas reparatórias, não é? São leis que vai trazer e vai pautar a história dos povos originários e dos nossos ancestrais, né, da diáspora africana, para dentro da sala de aula, para a gente parar de ver nos livros somente negro sendo açoitado, vendo as figuras do Debré, do Rugendas, não é? E o negro naquela posição de subalternidade. Então, trazer a história, trazer a literatura, trazer a força da população negra, a religiosidade, não é? Trazer a filosofia, mostrar uma África que não é aquela África. Quando você fala em África, muitos alunos achavam que a África era um país e que não era um continente, que é o berço da humanidade, que tem toda uma história, tem toda uma ancestralidade, não é? Então é muito importante. Ela precisa ainda ser melhor assimilada pelos professores. Recentemente, eu trabalho como facilitadora na Univesp, né, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Eu estou já desde 2009 trabalhando na graduação, na formação de professores na Univesp. E a gente está fazendo um TCC, né, eu e um grupo de facilitadores da Univesp, e o nosso tema é justamente trabalhar essa diversidade, né, na educação superior em EAD. E aí a gente fez uma pesquisa com os alunos e também com os facilitadores da Univesp. E pautando, os facilitadores da Univesp são alunos de pós-graduação das universidades públicas de São Paulo, USP, Unicamp e Unesp, não é? E aí nós fizemos uma pesquisa com uma amostra e nós perguntamos se esses pós-graduandos conheciam a Lei 10.639, se no processo de formação de graduação dele, ele teve contato. Nós entrevistamos uma média de 50 facilitadores, 37 não conheciam a Lei 10.639. Então, na graduação, nós perguntamos, uma das perguntas, se ele teve contato, né? E assim, são graduandos, né? Pós-graduandos de diferentes áreas, não é? E eles não tiveram esse contato na graduação. Depois nós perguntamos também na educação básica, também não tiveram contato. Então, a gente tem uma lei, né, que daqui a 2 anos ela completa a maioridade. Em 2023 nós vamos ter 20 anos, né, de lei, já completou a maioridade, fará 20 anos, e a gente tem estudantes, né, de graduação que não tiveram acesso, não conhece, e pior ainda, nós perguntamos qual a importância. 50% desses alunos que nós entrevistamos, esses pós-graduandos, né, nós pedimos para eles pontuar de 0 a 10 qual seria importante. Nós tivemos muitos dando 0, dando 2, né, dando 5, e aí desses 50, 12 são alunos negros. Esses, né, pós-graduandos negros colocam que é importante a discussão da lei. Então, para a gente ver ainda que essa lei ela vai chegar nos 20 anos, né, da lei, e dentro da universidade não se discute. E é na universidade que a gente forma, né, os professores. Então, tem alguma coisa errada aí. O que você vê como o maior desafio hoje para a implementação dessa lei? Como eu falei, a formação, ela precisa estar... o que a gente percebe, a gente estava discutindo isso, existem disciplinas, história da África, por exemplo, ela tem que ser ensinada, mas ela tem que estar na grade,
Ela não pode ser uma disciplina eletiva, uma disciplina optativa, porque enquanto elas forem disciplinas eletivas optativas, ela não vai atrair professores. Não é? Ela é aquela que vai ser um acessório. Então, ela tem que estar na pauta, ela tem que estar no currículo, ela tem que estar na grade, principalmente nas licenciaturas, sabe? Porque recentemente, numa ATPC de uma escola que eu trabalhava, a gente pensou em fazer um projeto. Quando a gente pensa em fazer um projeto, né, da educação étnico-racial, eu acho interessante porque, assim, as pessoas veem, primeiro, chama Rosângela. Então, Rosângela só serve para falar dessa questão do negro, não é? E aí eu falei assim, olha, todas as disciplinas podem trabalhar. E aí eu ouvi de um professor de química, ele falando assim, mas o que a minha disciplina vai contribuir? Né? Se a gente tem, por exemplo, as tecnologias que foram usadas aqui no processo de extração da mineração, elas vêm de África. Você pode falar dessa questão da mineração. Então, a química, dá para trabalhar a química, dá para trabalhar a matemática, todas as disciplinas dá para trabalhar, mas as pessoas não querem, porque elas têm medo, porque elas não foram formadas, elas não conhecem. Então, fica com a história, fica com a geografia, a língua portuguesa vai trabalhar um pouco agora que, não é, a gente tem uma literatura e está chegando nas escolas uma literatura interessante, não é? Com autores negros. Então, assim, é a formação. Tem que ter formação, o professor precisa ser bem formado, pautado na lei, para poder ele ter condições de trabalhar na sala de aula. Se ele não tem essa formação, como que ele vai trabalhar? Não é? E tem a autoformação também de buscar esse conhecimento e que, infelizmente, devido a vários fatores que a gente sabe, principalmente na educação pública, o professor não tem como buscar. Dentro deste debate da legislação, quando surgem ideias como, não, mais importante do que a implementação dessa lei é o diálogo dos pais dentro de casa, com as crianças, com os jovens. O que você pensa dessa ideia? Também. A família também ela é um alicerce, né? Só que a gente tem, muitas vezes, os pais, né? Hoje, por exemplo, a grande maioria dessas crianças, elas são filhos de pais que trabalham quase full time o tempo todo. Então, muitas vezes em casa ele não tem esse espaço. Ou muitas vezes essas famílias, esses pais, eles vêm de uma cultura, de uma dinâmica que também enxergava o negro nessa situação de subalternidade, que enxergava o negro correndo, sempre que sabe aquela frase que é horrível, né? Negro correndo é bandido, não é? Então, os pais, eles também precisam ser formados. E é muito interessante, se você trabalha essa desconstrução desse estereótipo negro com o aluno ele vai ser um agente que vai transformar os pais, não é? Porque tem muitos pais que não tiveram acesso, não tiveram essa formação, ou ainda vêm de uma escola patriarcalista, né, uma escola colonialista, né, que foram formados nesse modelo, que não tiveram acesso a essa educação, que não tiveram acesso a esse debate, essa discussão. Então, assim, eu ainda acredito que na escola a família pode ajudar, mas a família precisa também ter condições, ela precisa também aprender a enxergar, não é? Eu tive um caso, para você ver, em 2017, quando eu cheguei, né, na escola atual que eu estou, que eu tinha algumas alunas negras, não é? Eu tinha alunas negras e essas alunas, elas não me aceitavam, não é? Porque as meninas brancas, algumas, quando eu entrava na sala, virava de costa para mim. E para não perder a amizade, essas alunas também, elas não eram simpáticas à minha pessoa na sala de aula. E aí um dia eu falei, né, tive uma conversa nas minhas aulas, que eu sempre pauto a temática, e eu falei para essas meninas que elas poderiam um dia, quando se tornassem mais adultas, elas poderiam sofrer isso que eu estava sofrendo que as colegas estavam fazendo.
E falei dessa questão, você olha, né, vocês precisam aprender a se aceitar, a se enxergar, a se valorizar. E eu não tive, as mães, eram 3 meninas, e as 3 mães foram na escola reclamar que eu estava sendo preconceituosa com as filhas dela, muito pelo contrário, eu estava alertando as filhas, não é, essas meninas, e as meninas levaram um outro diálogo para casa, e as mães se voltaram contra mim, foram falar com o coordenador, foram falar com a direção, não é? Então, por isso que os pais, né, dessas meninas, de muitos pais desses alunos, eles não foram ensinados também a desconstruir esse preconceito. Então, é muito mais fácil você atingir os filhos e ver os filhos, eles levarem essa discussão para os pais, né? Então, eu acho que é a criança, é na escola, são ações, todo mundo falando, todo mundo discutindo, mas não vamos parar no dia 13 de maio, no dia 20 de novembro, né? O tema, essa educação antirracista, ela tem que ser pautada. Quando você traz na literatura, você apresenta toda a literatura. Você não fala de literatura preta, literatura branca, você tem o livro. Quando você vai falar da química, você fala também de África, você traz a África com naturalidade para a sala de aula, você traz essa discussão, não é, da geografia, da história, da sociologia, da filosofia. Outro dia eu perguntei para um colega, não se fala de filosofia africana, não é? Por quê? Porque na faculdade, na graduação, os professores também não foram formados. Então, você precisa começar a introduzir essas questões com naturalidade. E aí, eu digo que a gente tem que ir com o pé na porta. Vai ter que ir com o pé na porta, derrubando e construindo as pontes, porque chega já, sabe? Ai, só no 20 de novembro. Não, vamos criar uma educação antirracista, pautando as nossas ações, trazendo essa contribuição, falando da diáspora africana, sabe? Desconstruindo esses preconceitos, que o aluno ele tenha orgulho de dizer que ele é afrodescendente. Dentro dessas resistências que você vê no campo da educação, como que a gente pode pensar essa superação? Você falou da questão de o pé na porta, com a construção dessas pontes. Para além disso, o que mais que você vê como plano de ação para a gente pensar a superação dessas resistências? E essas resistências, de onde que vêm? Essa resistência, ela vem do nosso processo histórico, né? O nosso processo histórico, onde o negro foi sendo tratado como uma mercadoria, onde o negro foi tratado como um produto, não é? Então, a gente precisa desconstruir, não é? Trabalhar a fala, né? Eu sempre falo para o aluno, o escravizado, falo, o negro não nasceu escravo, ele foi escravizado. Então, quando você começa a desconstruir, não é, esses preconceitos, fazer uma outra narrativa, trazer uma narrativa do que realmente aconteceu, não é, e mostrando o processo de contribuição do negro na formação, não é, na formação do sujeito, não é, na formação da nossa religiosidade, na formação da nossa cultura. Então, é isso, você não pode pegar um dia, você não pode pegar um projeto, você tem que pautar, você tem que ter um plano, mas é um plano que tenha começo, meio e fim, e que seja introduzido. Ai, eu sempre ouço assim dos professores, ai, eu não sei falar sobre isso, ai, eu não tenho referencial. Se não tem, vai estudar, caramba. Se não tem, vai buscar, vai se formar. Para ouvir, sabe? Eu já cheguei a ter momentos dentro da escola que você vai falar sobre a questão étnico-racial e vem sempre alguém falando assim, vem ela com essa conversa. Isso não é uma conversa, isso é uma ação. Então não dá mais para ficar, sabe, escondendo. Isso tem que estar e tem que ser cobrado. Não é? Deixa eu ver o seu plano. Onde que está uma educação antirracista aí? Onde que você traz a contribuição do negro para a sua disciplina?
sabe? Então tem que ser, por isso que eu falei, a gente agora tem que chegar com o pé na porta, porque aquela coisa do nhenhenhê, ai, vamos falar, não, no 13 de maio, vamos falar, não, você tem que pautar sim, ele tem que aparecer no seu plano de ação, no seu plano de ensino. Essa temática, ela tem que ser pautada, porque olha para a sua sala de aula, eu sempre falo isso, quantos alunos negros você tem? Quantos alunos afrodescendentes estão lá sentados? Eles têm o direito, a gente não pode mais negar isso para essas crianças. Elas precisam reconstruir a sua autoestima. E reconstruir a sua autoestima passa por quem eu sou, quem foram os meus. Quando eu falo de imigração, eu falo para o meu aluno, os meus antepassados também são imigrantes, porque eles saíram da África, só que os meus vieram numa condição diferente, eles vieram forçados, eles foram obrigados, estão escravizados. Então, é você trazer essa discussão para dentro da sala de aula a todo momento. E não ficar com dedos, e não ficar, eu não sei falar, eu não estou preparada. Vai estudar, vai buscar, vai pesquisar, vai se formar para poder trazer. Enquanto tiver essa resistência, a gente vai ter esses problemas. Rosângela, o que é a educação antirracista para você? A educação antirracista é desconstruir esses preconceitos, esses estereótipos, é colocar o negro na pauta, é mostrar toda a sua história, toda a sua ancestralidade, não é? Então, a educação antirracista, ela é um processo imenso, é um processo onde você vai trazer o negro para a pauta das ações da escola. Quando você vai falar da mulher, você fala da mulher negra, quando você vai falar da criança, quando você vai falar da filosofia, quando você vai falar da literatura, quando você vai falar da matemática, né? Eu trabalhei uma disciplina na Univesp que chama etnomatemática, que é maravilhosa, que é do professor Ubiratã D'Ambrosio, da Unicamp, que faleceu recentemente. Então, como que não tem? Uma educação antirracista é uma educação pautada nos valores étnico-raciais. Trazer o negro para dentro da sala de aula, na sua grandiosidade, em tudo que a África pode e tem de potencial para ser explorado. Isso é uma educação antirracista. Não só eu, Rosângela, mulher preta, que tem que fazer uma educação antirracista. Todos têm essa obrigação, essa responsabilidade, principalmente com essas crianças que a gente está formando. Como que a educação antirracista, efetivada nas nossas escolas, pode ter uma ação direta dentro de a gente pensar a construção de uma sociedade brasileira onde a diferença não seja mais uma base para a desigualdade? Como você colocou lá no comecinho da nossa entrevista, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa. Como que essa educação pode ser? Sendo, não é? Desconstruindo. Como eu falei, não tem outra pauta a não ser você trazer a educação, trazer a temática para dentro da escola. Não é? Desde a educação física, passando pela geografia, pela filosofia. Não tem outra forma. Você tem que construir pontes, você tem que destruir os preconceitos e as barreiras que impediam que essa educação entrasse. Não é? Então, essa iniciativa que vocês estão tendo, não é? De construir uma revista, de trazer práticas, não é? Que essas práticas elas não sejam pontuais, mas que elas sejam uma frequência, que elas sejam frequentes na ação, na atuação. Não é? Então, assim, a formação, eu insisto, a formação do professor. Se ele não teve a formação lá na graduação, vamos formar em serviço, vamos formar agora, vamos trazer referencial, vamos trazer material, vamos desconstruir esses estereótipos, esses preconceitos, essas barreiras. Agora está na hora de construir ponte numa educação antirracista.
destruir esses preconceitos, essas barreiras, não é? Enxergar a criança, valorizar a sua criança, mostrar que você é negro, você tem o seu valor, você é bonito, sabe? Você pode ser o que você quiser. Na sua opinião, quanto que a gente já avançou para o desenvolvimento, para uma efetivação da educação antirracista nas nossas escolas? Olha, o avanço foi quando a gente está discutindo isso. Quando você traz, você pauta essa discussão na escola, porque antes você nem pautava. Então, nós avançamos. A lei, ela trouxe a questão, a temática. Não é? Então, nós avançamos, mas como eu falei, nós avançamos a passos lentos. Nós temos ainda muito que avançar. Não é? Então, tem sim avanço. Enxergar essa criança que está lá negra na sua sala de aula, vai avançar ainda mais quando tiver um diretor negro, são poucos diretores negros, se tiver mais professores negros, não é? Porque os alunos negros já estão dentro da escola. Esse foi o avanço, trazer essa população que antes não estava dentro da sala de aula para lá. Eles estão lá. Agora é enxergar e valorizar suas origens. Nesse processo, como que as universidades, tanto as públicas quanto as privadas, podem contribuir para a gente avançar ainda mais e tornar a educação antirracista uma prática da sala de aula, do cotidiano, do todo dia? Olha, a universidade precisa ter mais professores negros. Precisa ter, como eu falei, disciplinas, sem ser disciplinas eletivas, disciplinas que trabalhem a temática negra. Não é? Então, a universidade precisa pautar esse tema lá. Ela precisa discutir isso, ela precisa ter, porque ela que vai formar. Quando ela começar a formar, e professores negros formando também, né, formadores, isso vai começar, a gente, como que a gente pode dizer? É em cadeia, né? É um processo em cadeia. Começa lá na universidade, não é? Mas aí, trazendo mais professores, tendo esses debates, essas discussões, não é? Numa pedagogia decolonialista, que a gente chama, né? Pautando a África, pautando essa temática, discutindo. Que sugestões de pensadores, escritores, escritoras você nos daria para a gente pensar essa temática e começar o nosso processo de formação? Olha, eu sou fã, né? E hoje a gente tem, assim, eu começo primeiro pelas mulheres, né? Então, assim, redescobrir Lélia Gonzalez, né? Redescobrir Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, ela tem uma parte aqui, agora eu tinha marcado, mas eu não encontro, e que ela também, ela foi uma mulher em desconstrução, não é? Ela rompeu, não é? Essas barreiras aí, não é? Se Angela Davis fala, vocês têm uma força, não é? Uma mulher negra que, para começar a trazer e trabalhar, não é? Aí a gente tem Bell Hooks, não é? Nesse livro, Ensinando a Transgredir, não é? Que ela faz, a educação como prática da liberdade, né? A gente tem essa jovem aqui, olha, Grada Quilomba, né? Onde ela conta as Memórias da Plantação, ela conta episódios de racismo no cotidiano, inclusive com ela. Grada Quilomba, né? Portuguesa, foi fazer doutorado na Alemanha e tinha que ela na biblioteca e em vários lugares que ela circulava no campus da universidade, ela tinha uma carta da professora dela falando que ela era orientanda, porque as pessoas a viam e achavam que ela era uma funcionária, uma faxineira, não é? A gente tem esse ícone aqui, olha, Sueli Carneiro, não é? Então, essa mulher que foi uma das pioneiras, fundadora do GL10 ali, é uma potência também, não é? A gente tem a Nilma Lino, não é? É outra pessoa, é outra potência. Petronilha, não é? Que implementou a Lei 10.637, 59. A gente tem a Angela Davis, não é? A gente tem
a Beatriz do Nascimento, Maria Beatriz do Nascimento, não é? Que, assim, perdeu a vida muito jovem, não é? E que tem, assim, um papel também ali, não é? Importante, não é? Então, a gente tem aqui várias, não é? Essas aqui são algumas delas, assim, que eu trouxe, mas a gente tem outras, não é? A gente tem Carla Cotirene, a gente tem Joyce Berti, a gente tem a própria Djamila, a gente tem depois o Silvio de Almeida, não é? Então a gente tem aí muita referência, a gente tem, por exemplo, Attili Mbembe, não é? Que ele fala da necropolítica, né? Que o Estado está matando, o Estado precisa parar de matar os pretos, pare de matar os meninos pretos na periferia, está matando essa juventude, não é? A gente precisa, então, pautar isso, discutir isso, não é? Eu recentemente dei um texto para os meus alunos fazer um trabalho, eu estava discutindo a Revolução Francesa, e aí eu trouxe para eles, né, um texto onde fala que a França é um país que discrimina negros e árabes, né? Então eu falo, onde estão os ideais da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, para quem? Então a gente precisa trazer essas discussões para a sala de aula, né? Precisa pautar as nossas aulas nessas discussões para as crianças e para os alunos entenderem. A gente precisa desconstruir esse olhar, né, esse olhar eurocêntrico, esse olhar patriarcalista. A gente precisa descolonizar os nossos pensamentos, as nossas ações, né, para esses alunos começarem a enxergar isso também e ver isso. Qual é a inspiração que essas autoras te passam? O que é se ver nelas? Elas me trazem força, resistência, exemplo. Né? Essas mulheres, principalmente Lélia Gonzalez, não é? Que eu estou redescobrindo, Beatriz do Nascimento, Maria Beatriz do Nascimento, elas me trazem, sabe assim, aquela coisa, eu estou te passando um bastão. Elas me passaram um bastão, fala, pega e vai, não é? E a partir da sua militância, da sua força, tenta fazer a diferença, né? E é o que eu falo para as meninas negras, né? Eu falo, preciso passar meu bastão. Eu falo para vocês, jovens negras que estão chegando na educação, eu falo, eu tenho que passar meu bastão. Daqui a pouco eu estou cansada, não é? E aí eu preciso passar esse bastão, essa militância, que alguém tem que continuar essa história, tem que continuar lá na ponta, se fazendo presente. E qual é a sensação para você de quando poder ler a história, a teoria, a visão de mundo, essa compartilhamento de uma vida que a teoria nos ajuda a pensar, mas a vida também molda a teoria dessas mulheres negras incríveis que você nos relatou agora? É tudo, né? Essas mulheres, assim, quanto mais eu as conheço, mais eu me apaixono, mais eu me inspiro, não é? Pegar todas essas teorias, todos esses ensinamentos, né, e trazer para a minha prática cotidiana em sala de aula, né? Estar estudando sempre, estar desconstruindo esses preconceitos, esses estereótipos, esse discurso, né? A escola, como Silvio de Almeida fala, desse racismo estrutural, a escola ela tem um racismo estrutural e institucional, não é? E ele é disfarçado, então é muito mais difícil. Então a gente tem que chegar chegando, né? A intolerância é o remédio diante de um intolerante? Não, não, não é. Eu falei isso hoje até para umas alunas na aula, né? Nós não combatemos a intolerância com a intolerância, nós não podemos usar o mesmo remédio que o inimigo, a gente tem que ter as nossas armas, né? Os nossos enfrentamentos, e eu acho que uma delas é a inteligência, não é? Você se preparar, você se empoderar, você se fortalecer, você não vai usar a mesma arma do outro, jamais. Infelizmente, hoje nós temos um governo que se preocupa mais em armar a população com um fuzil do que pensar num processo de educação. E aí, dentro disso, um negro com um fuzil, o que isso significa? Negro tem que estar com o lápis e o livro, o caderno, não é? Ele vai se libertar pelo conhecimento. Eu sempre falo para as minhas alunas, né? Quando esses meninos me xingavam,
Se eu fosse revidado da mesma forma, eu não estaria aqui hoje, né? Então, o negro, ele tem que estar com lápis, né? Ele tem que estar com um caderno, né? Ele tem que estar com a força e a capacidade de resistir. Nós não vamos pegar em fuzil para atacar aqueles que usam do fuzil, né? Porque, infelizmente, é assim que essa sociedade ela quer, né? Que a gente seja visto como aquele que eles começam, eles atiçam o fogo e a gente cai na armadilha, né? Então não vai para o enfrentamento, não. Use a inteligência, né? Usa o livro, usa o lápis, usa a caneta e usa a sua ancestralidade, né? Usa a sua resistência de outra forma. A gente tem, assim, um conjunto de histórias que nem sempre acabaram bem entre os nossos, né? A gente, Martin Luther King, Malcolm X, a própria Lélia Gonzalez, perdemos ela vítima de uma violência, o George Floyd. Até quando a gente ainda vai ouvir essas notícias? Quanto sangue derramado, quanto sangue negro derramado? Você acha que a gente pode pensar que isso está caminhando para um fim ou ainda é um processo de formação muito longo? É um processo, né? A gente ainda vai ter que formar muitos meninos, a gente vai ter que formar muitos profissionais para a gente conseguir acabar com esse enfrentamento, né? Com essa morte, né? Os nossos estão morrendo pela violência, não é? Então, só que eles não morreram em vão, né? Você viu que depois que o George Floyd morreu, a gente teve o Black Lives Matter, né? E aí as estátuas começaram a ser queimadas, derrubadas, ressignificadas, né? Eu não sou a favor dessa violência, mas eu acho que muitas vezes tivemos que perder os nossos para se fortalecer, não é? E continuar essa luta. A Rosângela, de 25 anos atrás, que estava pensando o futuro, fazendo planos, quando olha agora para 2021, está muito diferente do que você esperava? Você está muito diferente? O que você acha que foi conquistado? O que a gente perdeu? Sim, a Rosângela, de 20 anos atrás, virou gente. Quando eu era pequena, eu falava para minha mãe, mãe, quando eu crescer eu quero ser gente. Então, a Rosângela se tornou gente, sabe? E assim, eu acho que os meus pais, que já são falecidos, eles teriam muito orgulho de ver onde a filha deles chegou. Então, é isso, essa Rosângela que virou gente e que está transformando outras gentes, outras pessoas. Hoje, para você, qual que é o melhor presente para uma criança negra? Um livro. Um livro. Um livro. De tudo isso que a gente falou hoje, da sua trajetória, de pensar a educação antirracista, da necessidade dessa formação dos professores, dessa importância da luta pela educação, com o lápis e o livro na mão. Quais são os próximos passos? Rosângela, você falou da questão de passar o bastão. O que é passar esse bastão? O que você vê pela frente para essas jovens negras que estão chegando? É no presente que a gente prepara o futuro. Então, é continuar em sala de aula e é continuar preparando esse futuro. Enquanto eu tiver força, capacidade, preparando esse futuro nessas salas de aulas pelas quais eu percorro. Rosângela, professora Rosângela, eu só tenho a agradecer todas as suas contribuições, a oportunidade de ter esse momento de compartilhar a sua história comigo e com as pessoas que vão ter acesso a essa entrevista que foi incrível. Eu só tenho a agradecer. E agora, se você quiser fazer uma consideração final, uma fala final, sinta-se à vontade. Eu agradeço essa oportunidade, não é? E não desista, acredita.
sempre. A educação transforma, né? Todos os educadores, as pessoas que irão assistir, né, essa entrevista, que elas encontrem força para resistir e fazer a diferença sempre. Professor é aquele que faz a diferença. Eu falo que você não lembra do seu primeiro dentista, do seu primeiro médico, mas você lembra do seu professor. O professor, ele é reconhecido. Então, faça por merecer esse reconhecimento. Faça a diferença na vida de uma criança preta, mais ainda. Muito obrigada, professora.